Oi meninas, tudo bom? Aqui é a Cláudia do Scrap from Stash Brasil e hoje eu tô vindo aqui para mostrar para vocês esse layout super bonito que eu criei para a Color Rush Studio. Eu usei o kit de julho que chama Travel Archives. Como o nome já diz, tem várias coisas de viagem nele e eu decidi usar essa foto antiguinha aí, que é a última foto em viagem que eu fiz com a minha família no Brasil. Se você quiser saber como que eu fiz esse layout lindo e saber um pouquinho mais de mim, fica aqui comigo que eu vou mostrar tudo. Então, meninas, desde quando eu recebi a minha caixa, que eu vi esse papel com as tirinhas, eu adorei. Eu tive a ideia de recortar as tirinhas, algumas, né, não todas, para criar esse espaço vazio que eu poderia brincar. Entendeu? E aí, tipo assim, pra não só, tipo, cortar a tirinha fora, eu decidi fazer um detalhe com a própria tirinha do papel. E vocês já vão ver, eu vou enrolar a tirinha e ficou muito legal porque o papel atrás, ele é esse laranja e eu adorei a estampa atrás também, achei que ficou bonitinho o detalhe laranja aparecendo. E aí depois eu vou adicionar um fundo para esse espaço que eu criei vazio, né? Aí você pode brincar com o que você tem no seu acervo, né? Você pode colocar um acetato e fazer um shaker, você pode adicionar um outro papel colorido, um outro papel estampado, você pode usar outros materiais, tecido, várias coisas. Eu vou usar as tirinhas de tecido que vem no kit. Esse é o kit, né, da Color Rush Studio, e a Color Rush Studio todo mês no kit deles é incluído tirinhas de tecido, né? E eu adoro elas e eu tô sempre tentando adicionar elas nos meus layouts. E eu não queria adicionar elas só como uma tirinha, só como, né, um detalhe, eu quis incorporar ela no meu papel de fundo. Então, nesses espaços que eu criei aberto, eu vou colocar essas tirinhas de tecido. Eu até tentei ali colocar um pedacinho de papel estampado, um outro papel que vem no kit, tentei adicionar também o papel de presente que o kit vem embrulhado, né? Esse papel fininho, quadriculado, preto e branco. Mas aí no fim eu decidi ficar com a minha primeira ideia, que era usar as tirinhas de tecido. E aí eu decidi ir com essa tirinha listrada amarela e branca, porque eu achei que ela meio que tava destacando um pouco mais com a estampa do meu papel original, né? E aí eu coloquei a dupla face para ela já colar, mas eu também adicionei cola nas laterais para garantir que a tirinha vai ficar, né? Porque você sabe que às vezes essas dupla faces, elas gostam de soltar. Então eu quis garantir que as minhas tirinhas iam ficar coladas para sempre. E aí essa parte que era uma parte mais larguinha de abertura, eu coloquei uma outra estampa também das tirinhas de tecido. E aí eu colei com cola de tecido, porque eu ia colar tecido com tecido ali, né? E ficou bem bonitinho, achei que ficou super legal o rolinho laranja, achei que ficou super legal esse detalhe. E aí agora, gente, eu vou na luta para decidir qual que vai ser o papel que eu vou usar de fundo para esse meu detalhe. Eu recortei ali as tirinhas, né, para tirar ela daquele papel original que ela tava, porque eu queria colocar um outro papel de fundo. Só que eu tava, tipo assim, tendo dificuldade para escolher o papel, porque eu achei que todos os papéis que eu tava optando, as tirinhas estavam ficando muito
apagadas, assim, elas meio que desapareciam em cima desse outro papel estampado, entendeu? Eu até, olhando agora a filmagem, eu gostei muito desse papel quadriculado, achei que ficou legal, e com esse papel amarelo aí das folhagens amarelo e branco, achei super legal esses dois papéis juntos, mas na hora, quando eu tava tentando decidir os papéis que eu usar, eu não gostei. Gostei também desse verde, mas achei que ele tava, assim, ficando tudo muito próximo, sabe? O papel das tirinhas não tava destacando. Aí eu também recortei essas flores que tava assim, tipo numa guirlanda, num papel que veio que era uma guirlanda no kit, uma guirlanda de flores. Aí eu recortei uma parte das flores para usar como parte do meu design. E aí eu decidi usar, então, como papel de fundo, o papel branco, que eu acho que daí as tirinhas destacaram bem, sabe? Acho que deu o destaque para as tirinhas, que é o meu elemento principal que eu tava tentando trabalhar e tava tentando criar esse elemento diferente pro meu layout. Aí também eu vou criar uma camadinha com essas tirinhas, vou usar esse pedaço desse papel listrado, que é um pedaço de papel que sobrou de um outro layout que eu fiz do kit, usando esse kit. Aí eu tava tentando decidir se eu ia fazer ele na vertical ou na horizontal. Eu gostei muito dele na horizontal, achei que ficou mais legal, até porque eu já tinha usado esse papel que tá já rasgado, o branco, usei ele como fundo e eu gostei desse formato orgânico que o rasgado tava dando já, então já deixei ele ali para ele ser parte do meu título. Então, como ele ia ser parte do meu título, essa foto tinha que ser na horizontal para ficar legal. Recortei também uma outra florzinha lá, essa florzinha pequenininha laranjinha. E aí tava olhando no meu kit o que eu ia usar de enfeite, de frase, de elementos para compor o meu layout. Eu gostei bastante dessas tagzinhas, vou usar parte também junto com o meu título. E gostei também dessa tag verde, porque atrás da gente ali na foto, né, tem aquelas árvores verdes, a grama verde, achei que ficou legal. Essa frase eu achei muito a ver, que diz que a felicidade é uma escolha que você faz. Então, achei legal. E essa foto, meninas, é uma foto de uma viagem que eu fiz com a família do meu pai e minha mãe são separados, e essa foto é meu pai, minha madrasta e meus 2 irmãos. Eu e minha madrasta, a gente tem um relacionamento muito bom, ela é como mãe pra mim também, que a gente se conhece desde que eu sou criança. E os meus irmãos hoje, eles já estão maiores que eu. O meu irmão, esse que tá no meio da foto hoje, ele tem 19 anos, gente, você acredita? E esse pequenininho aí, ele tem, acho que 12 agora. E eu tenho uma irmãzinha, vocês acreditam? A minha irmãzinha, ela é apenas 11 meses mais velha que o Liam. Então, eu tô torcendo para conseguir ir pro Brasil esse ano, para rever todos eles. Fazem 8 anos que eu não vou pro Brasil, então, assim, eu não conheço minha irmã pessoalmente ainda, tô muito ansiosa para isso. E quero, sim, fazer uma viagem na praia, com a minha família de novo, e eu vou ter muitas fotos para fazer scrap. Mas então, essa historinha dessa foto tem muito a ver com o kit, eu achei, porque o kit tem muita coisa de viagem, e o kit veio com esses alfabetos de madeira, que eu queria escrever, né, home, que quer dizer casa, né, lar. Só que eu não tinha mais H, então eu peguei essa madeirinha que tava vazia e só escrevi o home com uma caneta preta. Aí vou usar as tirinhas. Tô marcando aí, porque eu vou fazer uma parte de mix media no meu layout. Tô usando os meus Distress Oxides Ink do Tim Holtz.
E tô fazendo só um esfumadinho, sabe? Com essa escovinha aí, eu tô só esfregando ela, assim, pra fazer um, tipo, como que diz? Esfumado, sabe? Como a gente faz na maquiagem, meninas. Tô fazendo papel. E eu acho que ficou bem legal, usei esses tons de azul e verdinho e aqua. E achei que ficou bem legal. Usei mais tons de azul pra parte de cima, né? O céu, e mais os tons um pouco mais esverdeados pra parte de baixo. E eu acho que ficou muito legal. Até combinou até com o tom da minha blusa nessa foto, depois que eu reparei. E aí eu destressei os papéis, né? Desfiei os papéis para dar esse efeito de desgaste. Achei que ficou bem legal. Vou fazer isso nessas 3 tirinhas que eu vou acabar usando no meu layout. E aí agora eu tô colando essas espuminhas para dar uma levantadinha nessa parte de destaque no meu layout. Usei o meu livro aí para fazer peso para as tirinhas colarem. Aí essa tirinha verde brigou um pouco comigo, ela não queria entrar embaixo dessa minha camada de papel. Ela tava brincando, mas no fim eu venci, consegui colar ela por baixo, deu tudo certo. E vou colocar, achei legal que até tipo assim, o rasgado branco do papel, que de tapete da minha foto, ficou num ângulo que deu certinho com as minhas... com os meus rolinhos laranja, achei que ficou bem legal. E aí, como eu sabia que eu queria colocar várias coisas em volta da foto, eu achei que tava tudo ficando muito carregado, assim, sabe? Eu não conseguia direito identificar as coisas, ler as coisas, então eu decidi usar usei o gesso branco e esfreguei com a mão mesmo para dar esse efeito de apagadinho, assim, sabe? Porque daí as coisas, aí, tipo assim, as cores do papel, eles ficaram mais suaves, entendeu? E aí, quando eu colocar os embellishments em cima, as coisas vão ficar mais visíveis. E aí eu fiz os splashes com o próprio gesso mesmo, para dar os splashes brancos. Eu dei os splashes também fora da câmera nas flores, depois vocês vão ver quando eu voltar com as flores, elas vão ter os splashes brancos. E eu tô falando, tipo assim, meio atrasada já, mas eu borrifei água na minha mão e só joguei assim em cima das partes onde eu tinha feito com o Distress Oxide. Porque o Distress Oxide reage com a água e fica essas manchas branquinhas, assim, como se fosse água... Não água oxigenada, água... que boa, né? Que a gente fala no Brasil, assim. Fica esse detalhe, assim, branco, com os splashes branquinhos no que eu esfumacei. E aí, agora vocês estavam vendo aí que eu colei nos meus embellishments. Vou colar a flor, achei linda a flor ali do lado, agora olhando no vídeo, achei lindo, devia ter recortado outra flor e ter posto lá em cima também, nesse lado esquerdo, achei lindo, só que aí eu decidi deixar elas embaixo da foto para esconder os nossos chinelos, que tava todo mundo na praia, todo mundo de chinelo, o dia da foto tava super legal, mas tava todo mundo de chinelo, achei que tava meio que assim... não estragando a foto, mas destoando um pouco da foto, sabe? É por isso que eu colei a flor em cima. E aí colei aquela outra florzinha que eu cortei separada ali nos meus embellishments que eu fiz no lado esquerdo ali, com essas tags e com essa frase que diz que a felicidade é uma escolha que você faz. Aí agora eu vou colar as minhas linhas, né, que eu sempre faço esses ninhozinhos de linha, eu acho que ficou super delicado, eu não queria fazer nada muito em cima da minha parte de mix media, porque eu achei que ficou super delicado e super bonitinho, então eu quis fazer tudo mais ali na parte central do meu layout e deixar a parte da mix media mais clean, sabe? Ó, tá vendo?
Aí vou usar no outro lado também um pouquinho da linha. Eu acho que fica um detalhe super bonito, preenche o espaço, mas fica delicado. Por isso que eu adoro usar a linha. Aí agora também eu tô olhando os outros elementos para mim criar mais camadinhas no meu layout. Coloquei aquele ticketzinho ali também nessa camada da esquerda e vou adicionar esse sweet junto do meu título, que fica esse Happy Day Sweet Home. E eu achei que o sweet combinou perfeito. Vou adicionar também a linha ali. Só que agora, quando eu fui colar, eu decidi colocar umas tirinhas bem fininhas dessa minha espuminha para dar um pouco de volume para essa parte do título que diz Sweet. Eu achei que deu uma diferença bem grande com a parte de relevo, né? Com a espuminha, achei que ficou legal. E eu colei um ninhozinho de linha bem no final ali, junto com o T do Sweet. E eu, assim, eu sei que eu deixei... Esse layout ficou um pouco longo, mas eu deixei várias partes até do meu processo, assim, de escolher, de ficar na dúvida do que usar, até para vocês verem que o processo, ou a maneira de pensar para criar os layouts. Se vocês quiserem fazer o scrap lift desse layout, eu vou ficar muito feliz. Eu adicionei esse coraçãozinho em cima do título, achei que fechou, porque foi uma sobrinha dessa minha tirinha de coração que eu também coloquei ali embaixo da foto. E é isso, gente. Agora vocês vão ver várias fotos de diferentes ângulos do meu layout. Eu amei, achei que ficou muito legal. Se vocês quiserem dar uma conferida na Color Rush Studio, o website tá na descrição, tá o meu desconto com eles. Eu tenho desconto com eles no início do vídeo também. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se inspirado. Se alguém quiser fazer scrap lift, por favor, me marca, eu vou gostar muito de ver. E muito obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Fico muito grata de todo o apoio. Se vocês puderem compartilhar com as amigas scrappers, ficaria muito, muito feliz. Obrigada, meninas. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau! Squeeze life from the start.